Dr. Daniel Jeremias, um dos melhores fisioterapeutas do estado do Paraná. São vários anos dedicados à fisioterapia. E o que nos trouxe hoje aqui na clínica Viver Sem Dor é falar sobre problemas pós-Covid. Nós sabemos que esses 2 anos de pandemia trouxeram resultados negativos para o organismo de pessoas que contraíram o vírus. Para explicar melhor, Dr. Jeremias. Muito bem. O pós-Covid, o que a gente tem observado a nível de consultório é que ele ataca primordialmente 2 partes principais do nosso corpo. A primeira é o sistema respiratório e o segundo é o sistema circulatório, porque ele forma bloqueios em todo o corpo e com isso a pessoa, vamos identificar um por um. Primeiro o respiratório. Então o que acontece? No respiratório, várias partes da fisiologia do corpo da pessoa, elas são contraídas, e essa contração foi provocada pelo pós-Covid, pessoas que foram entubadas, pessoas que não conseguiram respirar, têm dificuldade. Então a nossa terapia, que nós demos o nome de vibroterapia, a vibroterapia, então ela faz com que tendões, ligamentos, fáscias, trilhos anatômicos, eles sejam liberados, e a partir do momento que eles são liberados, sobra espaço. Então é tipo assim, o pulmão que a pessoa está respirando com dificuldade, após a terapia ela libera plenamente, porque solta. Porque tem pessoas que passaram aí 1 mês, 15, 20 dias lá numa UTI, né? Entubadas, né? Entubadas, isso. O que acontece com esse organismo, eles tendo que ficar durante tanto tempo lá? O que aconteceu com esse organismo? O que acontece com todo o organismo nosso? Toda vez que o nosso organismo ele é atacado ou ele sofre alguma coisa, ele se contrai, como se ele quisesse se proteger. Só que o que a gente tem observado na Covid é que ele se contrai e ele permanece contraído. Ele não volta. Ele não volta sozinho, ele permanece contraído. Com isso, a Covid tem esse problema de bloqueio respiratório. É como se fosse diminuindo o espaço... Diminuindo o espaço aqui na caixa torácica. A caixa torácica fica... Então, mesmo que o vírus tenha sido combatido, o organismo não voltou à sua funcionalidade total, é isso, doutor? Além de não ter voltado à sua funcionalidade normal, nós temos um sistema no nosso corpo que chama-se homeostase. A homeostase quer dizer o seguinte, que todo o corpo está trabalhando harmonicamente. Perfeito, né? perfeito. Então, como nós temos principalmente a parte respiratória, nós temos 2 sistemas, que é o respiratório e o vascular. Por que entra o vascular? Porque dentro do nosso pulmão esquerdo, nós temos um módulo que ele não existe, e no lugar desse módulo está o coração. Então, no pulmão direito, nós temos 3 módulos que transformam o oxigênio e passa para a corrente sanguínea. Já no esquerdo, é 2 módulos só. Então, nós seres humanos já temos um certo prejuízo nesse sistema. E ainda mais com toda essa pandemia, principalmente uma coisa que eu acho que mais afeta a pandemia é o pânico, é o medo da pessoa, é o medo que vai morrer, que não vai dar conta de sair daquilo, ainda principalmente vai para o hospital, lá eles, todo aquele paramento que tem no hospital, aquele procedimento, então aquilo vai criando uma pessoa que produz o que na psicologia e na psiquiatria se chama síndrome do pânico. A pessoa tem um medo que está dentro dela, que ela não consegue tirar esse medo. Então essa terapia que a gente faz, a gente vai e não é muitas sessões, é no máximo 3 sessões você resolve o problema da pessoa. Então a terapia ela ajuda no caso de pacientes pós-Covid, tanto no trato respiratório, como também nas questões funcionais que foram perdidas por questões de ansiedade, medo, é isso? Ansiedade e medo. E outra coisa, agora vamos destacar um pouquinho a parte circulatória. O que acontece? O nosso corpo também bloqueia o retorno venoso. Imagina um sangue para sair do dedão do pé e vir até o coração,
ele passa por uma série de bloqueios que acontece por causa da contração do corpo. Então, quando a gente faz essa terapia, que nós demos o título dela, que já existe há mais de 25 anos, de vibroterapia, a fibra que está torcida, que está assim, a gente consegue fazer com que ela faz isso. A partir do momento que ela faz isso, ela libera toda aquela contração que ela tem. O Dr. Daniel me contou, em off aqui, algumas experiências muito positivas, feedback que ele teve por parte de alguns pacientes que tiveram uma qualidade de vida tremenda, né, doutor? Ele até me contou emocionado, esse moço aqui, que ele gosta do que faz, né? Eu tenho paixão e missão pelo que faço. Bacana, tenho né? paixão e missão pelo que faço. E é bom a gente poder ajudar. Fazer o bem para a pessoa. Eu fico tão feliz quando a pessoa chega aqui e diz: ó, Daniel, eu estou saindo melhor do que eu entrei. Isso para mim é uma realização, porque essa é minha missão, é minha vocação. Eu tenho um princípio de vida meu, que já tenho há mais de 30 anos, que eu me considero o que as pessoas longevas lá no Oriente chamam de Ikigai. O Ikigai, ele para ser considerado uma pessoa Ikigai, ele tem que ter 4 coisas que é fundamental. Primeiro, ele tem que ter paixão pelo que faz. Segundo, ele tem que saber que essa é a missão dele. E ele tem a vocação que é dada pelo divino. Aí ele vai se profissionalizar. Vai fazer graduação, pós-graduação, doutorado, mestrado, enfim. Ele vai se preparar para que realmente ele consiga atingir esse objetivo e trazer o bem-estar para o paciente. Que bacana. Eu queria que o doutor explicasse para o nosso público como é que acontece quando o paciente chega aqui na clínica, ele vai passar por uma anamnese, como é que é o trato, e explica também como é que é esse tratamento pós-Covid, como é que ele é aplicado, é por sessões, quais são os intervalos de cada sessão, e qual que, claro, respeitando, né, doutor, que cada organismo é um ser único, né? Cada pessoa responde no seu time, mas pelo teu expertise, como é que funciona em geral? O funcionamento inicial, a pessoa chega, a gente quando já marca a consulta, a gente já pede para trazer raio-x, ressonância, ultrassom, tomografia, todo o exame que ele tiver. A pessoa já deve ter feito. Ele já tem feito, então ele traz, porque isso vai facilitar de a gente entrar em contato com o corpo dele através dos exames, porque a gente, na anamnese, a gente vê pelo rosto da pessoa o que está bloqueando nela, o que está criando essa dificuldade dela. Então a gente anota na anamnese e depois a gente pede as queixas. Qual é a sua queixa? Me falta ar, eu tenho uma dor aqui, eu tenho uma dor aqui. A pessoa vai relatando o que tem. Aí depois que a gente faz esse relato, a gente conversa um pouco mais, porque pelo fato de eu ser fisioterapeuta e ser psicólogo, o que é a parte emocional, eu também trabalho na pessoa, porque às vezes aquele bloqueio físico que a pessoa tem, ele está vindo de uma emoção, de um medo, de um trauma, uma coisa assim, que se você não afastar aquilo dela primeiro... Trata mais volta. E a gente usa uma técnica que foi trazida para o Brasil pelo Dr. Laí Ribeiro, chamado programação neurolinguística. Então isso faz com que a gente consegue acessar a emoção, o medo, o trauma. Então, quando durante a anamnese, eu já sinto que essa pessoa precisa disso, eu primeiro trabalho a parte emocional dela, para depois trabalhar a parte física. É uma visão do ser humano como um todo. Bonito isso, né, doutor? Bem complexo. Muito bem, passou por essa anamnese. Curiosidade minha, quais são as principais queixas que você ouve, assim, na maioria? Qual o relato, assim, das mazelas de quem vem aqui e conta sobre pós-Covid? Pós-Covid, a primeira que a maioria das pessoas se refere é falta de ar. A pessoa não tem falta de ar, ela tem cansaço, ela tem dores nas pernas, tem dificuldade de andar e tem uma série de problemas físicos, né, que impede ela de sair, porque nós vivemos muito recluso durante toda essa terapia. Então, as pessoas que andavam, caminhavam, tudo pararam de fazer isso. Então, todo o nosso corpo se contraiu. E eu, quando falo em contração, para dar uma ideia bem simples, nós somos igual uma tartaruga. O corpo ele
ele se se fecha. contrai, ele Você se fecha da carapuça. Se fecha da carapuça. Que coisa, né, doutor? E nessa vibroterapia, a gente tem condição de destravar o corpo para fazer com que essa carapuça alivie. E a questão do inicial que o doutor falou sobre o ozônio, como é que ele atua? Ele foi, inclusive agora, ele foi aprovado no Senado e já está sendo encaminhado para o presidente para fazer o despacho. O ozônio é um gás que ele sai de um oxigênio medicinal, passa por uma máquina e dá uma descarga elétrica e transforma o ozônio. Então o ozônio ele tem várias aplicações e isso inclusive surgiu muitas polêmicas, porque somente agora que a Anvisa autorizou o uso de ozônio. Então só para você ter uma ideia, faz 15 anos que existe uma associação chamada ABOS e por estranha coincidência, agora no dia 15 de setembro, o Senado Federal aprovou o uso de ozônio no Brasil. Como é que você faz a aplicação aqui na clínica, nos pacientes pós-Covid, tratamento com ozônio? O paciente pós-Covid, normalmente no início a gente não usa o ozônio. Primeiro restabelece o corpo, cria a chamada homeostase, cria o equilíbrio no corpo. Aí aqueles pontos do corpo que não está funcionando como deveria estar funcionando, aí sim, aí a gente usa o ozônio, porque o ozônio é uma substância natural, é oxigênio, mas ele é uma coisa que é fundamental no ozônio, é o volume e a densidade dele. Então para cada paciente você tem que ver de acordo com o terreno biológico dele, como é que ele está, as doenças que ele tem, de quanto ele pode receber, porque se ele recebe ozônio demais, porque como ele é um gás e você regula na máquina a quantidade dele, ele pode, em vez de fazer bem, fazer mal. A gente, inclusive, que trabalha com ozônio, nós temos um princípio que nós dizemos o seguinte: menos é mais. Então, tem certas pessoas que às vezes você começa com a dosagem baixa e à medida que ela vai reagindo, você vai aumentando para fazer, porque o organismo dela tem que receber esse ozônio, né? E o ozônio principalmente a gente usa auricular, que é colocado uma espécie de um estetoscópio de médico, mas não é o estetoscópio, mas ele tem o mesmo formato, né? Okay. E coloca ozônio nos dois ouvidos. Então ele vai atender rinite, sinusite, inflamação nos olhos, tudo ele vai fazer isso. E uma outra coisa que também funciona muito bem com o ozônio é o que eles chamam de grande autoemo. Então você tira, por exemplo, 120 ml de sangue da pessoa e coloca 120 ml de ozônio e injeta novamente no sistema vascular. Maravilha. Doutor, qual é a parte que cabe ao paciente nesse tratamento? O paciente tem que se permitir, não tem? Não, o paciente tem que se permitir e tem que querer. Nós que estamos da área da saúde, nós não tratamos nenhum paciente se ele não aceitar. Você chega, por exemplo, se eu vou tratar um paciente com ozônio, eu explico, eu mostro tudo, aí eu pergunto se ele está afim. Eu lhe fiz essa pergunta pelo seguinte: você nos falou que você também é psicólogo, né? E o ser humano tem muito desse negócio, né, de se negar a se tratar, ou de não acreditar, e aí fica difícil, até mesmo para o profissional médico da área clínica, poder ajudar o seu paciente a ficar sempre... E tem um detalhe, Mário, dependendo do problema que o paciente tem, a gente precisa pegar uma autorização dele. Você entende? Quando pega um paciente desse que está desconfiado e tal, a gente pega uma autorização para depois ele dizer: não, fizeram ozônio na marra comigo. Não. Ele vai colocar ali as comorbidades que ele tem e você vai dizer qual é a dosagem que você vai trabalhar, qual é o volume que você vai trabalhar. Você faz isso tudo às claras, tudo explicado. E essa autorização é com duas vias. Fica uma via no consultório e a outra via ele leva. Bom, todo o tratamento é feito na clínica, mas o paciente tem depois de fazer a parte dele em casa, Com né? certeza. O que você, como profissional da área médica, fala para os teus pacientes? O que elas têm que fazer em casa, no seu dia a dia, para manter essa qualidade de vida, para melhorar a sua imunidade?
e para ter uma vida mais próxima do que era antes possível, doutor? A primeira coisa que o paciente tem que ter é a atividade física. Ele tem que movimentar o corpo dele. Uhum. E depois ele tem que cuidar pela alimentação, porque a atividade física e a alimentação cria uma coisa dentro de nós que chama-se terreno biológico. Então, por exemplo, uma pessoa que tem diabetes, pressão alta, tem um monte de coisa, então o terreno biológico dela já é prejudicado. Então essa pessoa vai demorar mais tempo para sarar. Ok, nós vamos fazer a demonstração agora da liberação da vibroterapia no sistema respiratório. O respiratório eu começo primeiro pelo diafragma, que é o nosso grande músculo da respiração. Então eu solto por aqui, depois eu venho, abre um pouquinho, venho nos bloqueios que tem aqui nas axilas embaixo do braço. Depois eu venho aqui onde eu solto no pescoço, solto primeiro o diafragma, depois eu solto o músculo serrátil, grande dorsal, nervo frênico, eu solto tudo aqui para poder liberar a respiração. A técnica que a gente usa para o sistema respiratório. Já o sistema vascular, onde o nosso corpo é mais afetado, é na perna. Então eu começo soltando a perna aqui por dentro aqui. Aí venho atrás da fossa poplítea para soltar o sistema circulatório aqui. Faço aqui na veia safena. Eu só tenho que agradecer esse grande profissional que nos recebeu aqui na sua clínica. Parabéns pela clínica, hein, doutor? Obrigado. Que lugar, olha, prazeroso de vir aqui. Transmite uma energia muito positiva, rodeada de verde, muitas plantas. Um lugar que, por si só, já traz muita saúde, né, doutor? Bom, se você quer conhecer um pouco mais, está aqui na tela, é institutoviversemdor.com.br. Lá você tem todas as informações sobre esse tipo de tratamento pós-Covid e também outras opções de tratamento. Tem também o WhatsApp, né, doutor? Tem o WhatsApp. Então anote aí, tá na tela, é o 98 715 2768 para você agendar